Irmãos, vamos abrir em 1 João, dar sequência às nossas mensagens, capítulo 4 ainda, e hoje nós vamos ler somente o verso 12. 1 João, capítulo 4, verso 12. Diz assim o texto, irmãos: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua palavra, conforme a oração do nosso irmão Breno. Irmãos, nós temos aqui nesse versículo dois problemas exegéticos, hermenêuticos, né? O primeiro é descobrir qual é o propósito dessa primeira afirmação, ninguém jamais viu a Deus, com o restante do versículo. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Essa é a primeira dificuldade aqui do texto. E a segunda dificuldade é como nós encaixamos esse versículo aqui em particular, os comentaristas falam sobre isso, né? No contexto do capítulo. Né? Descobrir, então, o que o apóstolo queria dizer com essas palavras aqui no contexto do seu pensamento. Irmãos, uma questão aqui com relação ao tipo de pregação reformada, né? A pregação costuma ser, hoje em dia, popularmente tópica, né? Você pega um texto, divide ele em tópicos e elabora uma mensagem. A pregação reformada é uma pregação expositiva. Nós pegamos um livro, primeiro capítulo, expomos capítulo por capítulo, dando sequência. E uma das coisas que caracteriza esse tipo de mensagem é que nós não podemos pular, né, o texto, como é uma tentação aqui. A tentação seria simplesmente pular essa declaração, né, que parece, aparentemente, que foi aqui escrita por João, inserida por João, sem nenhuma conexão com o contexto, e seguir adiante, pulando aqui. Né? Mas aqui, irmãos, nós precisamos ter uma firme convicção de que não existe nenhuma afirmação na Escritura que seja supérflua, nenhuma afirmação na Escritura que seja aleatória. Nós precisamos estar convictos de que há sempre um motivo para aquilo que foi escrito, que há uma lógica, digamos assim, na mente do escritor sagrado, que, sob a influência do Espírito Santo, escreveu esse ponto aqui em particular, né, a dizer aqui nesse ponto em particular alguma coisa em particular importante para nós também. Então, nós devemos aqui perguntar, né, por que João, repentinamente, no meio do seu argumento, ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Por que ele parece que solta essa frase aqui, meio que solta no ar, né, sem aparentemente qualquer conexão? Obrigado, Ed. Né? Ou seja, será que existe alguma conexão? O que João realmente quer dizer aqui? Vamos ver se eu consigo me fazer entender. Né? Algumas respostas são apresentadas aqui nos comentários, mas eu quero destacar somente uma que é a mais popular. Né? Então, eles dizem assim, vamos seguir aqui do versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E aí ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Então eles colocam essa afirmação em conexão com o versículo 11. E aí explicam da seguinte forma. Em outras palavras, o que João quer dizer aqui é o seguinte, a única forma em que nós podemos, de fato, amar a Deus é amar uns aos outros, é amando uns aos outros. Nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos nos ver uns aos outros. E por isso, nós provamos que amamos a Deus quando amamos uns aos outros. E continuando com essa explicação, eles dizem assim, é como se João estivesse dizendo aqui algo muito importante para nós. E há, assim, coisas boas nessa interpretação. E essa é uma coisa boa nessa interpretação. João está dizendo assim, tire da sua mente qualquer tipo de concepção mística de amor. Você não vê a Deus, mas você vê o seu irmão.
Portanto, ame o seu irmão e assim você estará amando a Deus. Em outras palavras, o que João quer dizer aqui é que o amor não é algo sentimental, o amor não é algo místico, porque o amor invariavelmente tem que se manifestar quando amamos pessoas concretas no sentido concreto. Nesse sentido, eu acho que uma frase do Nelson Rodrigues é muito apropriada aqui. É fácil amar a humanidade, difícil é amar o homem. Você já reparou algumas famílias, às vezes você tem um filho que toma conta da mãe, e às vezes a mãe tem algumas diferenças com essa filha, e ela sempre faz referência talvez a um filho ou a uma outra filha que mora longe, que não convive, e esse que mora longe, esse que não dá atenção, é que é o filho bom. O filho que está lá perto, que ajuda, é o filho mau, que está, às vezes, criando faísca. Ou seja, é muito fácil você amar quem está longe. É difícil você amar quem está perto, com quem a pessoa com a qual você convive. Então, é mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. Precisamos tirar da nossa mente essa concepção de amor, né? Mas essa interpretação, irmãos, ela tem uma falha, né? Ela tem um defeito. Por quê? Porque nos versículos 19 a 21, nesse mesmo capítulo, João não nos diz que nós só podemos amar a Deus quando amamos o nosso irmão, ou ao amar os nossos irmãos, né? Esse não é o argumento do apóstolo João aqui. Antes, João nos diz que nós podemos amar a Deus e que nós devemos amar a Deus. Além disso, nós precisamos também lembrar que quando Jesus respondeu à pergunta do fariseu a respeito de qual é o maior mandamento, ele citou 2 mandamentos e disse que esses 2 mandamentos são distintos. Ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele acrescenta: e há um segundo mandamento, semelhante a esse, que é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, são 2 mandamentos distintos, não são, digamos assim, aglutináveis, de uma certa forma. Então, nós temos esse problema. Qual é a explicação, então, que nós podemos dar para essa repentina introdução dessa declaração aqui no verso 12, de ninguém amar, jamais ter visto a Deus? A explicação, irmãos, que nós podemos dar é que aqui João ele retoma uma ideia que ele havia interrompido no final do versículo 8 desse capítulo. Ele tinha deixado, digamos assim, em aberto. E ele apresenta aqui também um novo tema na discussão dessa questão do amor ao próximo. Então, eu sugiro aqui que você olhe para a sua Bíblia e considere os versos de 9 a 11 como um aposto, né? Você pode até colocar esses versículos de 9 a 11 entre parênteses, e você faz a leitura aqui, né, a partir do verso 7, pulando os versos 9 a 11 e indo direto para o verso 12. Então, a leitura seria assim, se você quiser me acompanha aí, né? Verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Abre parênteses, fecha no verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E se nós lemos dessa forma, o que nós podemos concluir a respeito da lógica do pensamento do apóstolo João aqui? Primeiro, nós não podemos esquecer qual é o tema central da epístola e particularmente dessa sessão que nós estamos estudando, que é a importância de amar o nosso próximo. E aí,
vamos recordar aqui os argumentos que João já expôs. Ele primeiro disse: Deus é amor. E por nos amar, Deus nos fez nascer dele. E ele está nos tornando semelhantes a ele. E a prova do fato de que nós nascemos de Deus é que toda pessoa que nasce de Deus não pode deixar de amar, porque Deus é amor. E essa é a maneira que nós demonstramos que o amor de Deus nos atingiu, que o amor de Deus nos alcançou. Esse é o argumento, por exemplo, do verso 11. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Em outras palavras, irmãos, se Deus amou você dessa forma, você que se tornou participante da natureza divina, também vai amar o seu irmão. E, por sua vez, o seu irmão, que também se tornou participante da natureza divina, vai amar você. Iremos nos amar uns aos outros. E João, tendo dito isso, ele volta mais uma vez ao argumento principal, que continua a partir do verso 12 até o primeiro versículo do capítulo 5. O tema, então, é reintroduzido nesse ponto, que é a importância do amor aos irmãos como a evidência, ou como uma das evidências, como um dos sinais da nossa salvação. Porque vocês precisam lembrar também que um dos objetivos da primeira epístola de João é: como posso saber que realmente eu sou uma pessoa que foi salva? Hoje, na classe de novos membros, alguém perguntou: como eu posso saber, né, que realmente o Pai me deu a Cristo? Eu fui dado pelo Pai a Cristo. Como eu posso saber disso? Pelos frutos. João dá aqui as evidências, né? A evidência social, a evidência moral, etc. Aqui nessa evidência social, ele tendo dito isso, ele vai voltar então mais uma vez a esse argumento. Reparem, irmãos, que João tem aqui uma característica. Os escritores da Bíblia, cada um tem algumas características, né? Por exemplo, dizem que eu não sei grego, mas quem sabe grego, quem lê em grego, diz que o estilo de Lucas, do Evangelho de Lucas, é bem elegante, né? O Evangelho de Marcos já é mais terra a terra, né? Então, há diferenças aqui. E João também tem um certo estilo peculiar. Alguns comentaristas dizem assim: João pensa mais como um poeta do que como um matemático, né? Ele chega à conclusão do seu ensino andando em linhas senoidais e não em linha reta, né? Mas, mesmo assim, nós podemos encontrar nos escritos de João uma lógica firme, uma linha definida de raciocínio nessa aparente ida e vinda, não é? Então, vamos pensar um pouco aqui na afirmação inicial desse versículo. João diz aqui que nenhum homem, em tempo algum, viu a Deus. E aqui eu quero recordar aos irmãos de uma conversa que Tomé e Filipe tiveram com Nosso Senhor Jesus, que está registrado em João capítulo 14. Todos nós conhecemos essa história, né? Jesus, prestes a ser crucificado, ele começou a conversar com seus discípulos e disse assim: eu não quero que o coração de vocês fique perturbado, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu vou preparar lugar para vocês, e depois eu virei outra vez e vos levarei para vocês para onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho. E Tomé respondeu: Senhor, nós não conhecemos o caminho. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como que nós conhecemos o caminho? Em outras palavras, o que Tomé estava dizendo é: Jesus, eu estou confuso. O Senhor está falando conosco de um outro mundo, de grandes mansões, nos diz que vai preparar lugar, mas nós, na verdade, não compreendemos isso, não entendemos isso. O Senhor é do céu, nós somos da terra, o Senhor é celestial, nós somos terrenos. Tudo que o Senhor está dizendo é confuso para nós. Na verdade, nós não compreendemos. E nisso chega Filipe, né, entra na conversa e faz um pedido ousado.
Senhor Jesus, o Senhor está falando conosco sobre o Pai. Se ao menos nós pudéssemos ver o Pai, isso seria já o bastante para nós. Mostra-nos o Pai. Permite que nós tenhamos uma visão do Pai. Irmãos, falando francamente, você já desejou isso? Você já desejou ter uma experiência forte o bastante, que desse a você força para viver a sua vida, para combater o bom combate, para fazer aquilo que Deus requer que você faça? Você já pensou que se você tivesse esse tipo de experiência, uma visão de Deus, você seria forte para viver a vida que você precisa viver aqui, nesse mundo? Nós não teríamos forças para viver a vida cristã? Esse é o nosso pensamento também, muitas vezes. Mas notem a resposta de Jesus. Você não me conhece, Felipe? Eu estou aqui com vocês há muito tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode pedir alguma coisa desse tipo? Mostra-nos o Pai. Felipe, você não tem estrutura suficiente no corpo em que você habita para ver diretamente o Pai. Como diz o nosso hino, né? Se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Mas, Felipe, olhe para mim. E ao olhar para mim, você vai ter uma concepção de como o Pai é. Jesus é o Pai? Não, Jesus é o Filho. Mas o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E a única forma, irmãos, que nós podemos ter de ter uma visão de Deus, até agora, é olhar para o Filho. Mas aqui, irmãos, reparem que continua mantida a verdade. Nenhum homem em tempo algum jamais viu o Pai. E uma coisa importante que nós precisamos aqui aprender dessa afirmação de Jesus em João 14, e também aqui, irmãos, dessa afirmação de João, inspirado pelo Espírito Santo, nesse capítulo 4, no verso 12, é que nós não devemos de modo algum aceitar qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de sugestão que nos leve a tentar buscar ter uma visão de Deus, a tentar buscar ter esse tipo de experiência mística. Nós temos uma promessa na Bíblia. Jesus nos diz em Mateus 5, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eles verão a Deus. Mas reparem, irmãos, que essa, digamos assim, é a promessa mais escatológica que nós temos, é a promessa final que nós temos, é a última a ser cumprida. Haverá sim um dia, haverá um tempo em que nós veremos a Deus, mas esse tempo não chegou ainda. Não chegará enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E aqui nós não devemos nem desejar isso. Não devemos desejar ouvir vozes ou ter visões. Não estou dizendo que elas não existam, que não existam esse tipo de experiência, mas eu estou dizendo que nós não devemos buscá-las. Isso pertence a Deus, é a iniciativa dele e não nossa. Existem pessoas que vivem buscando ter essas experiências. Andam de culto em culto, de igreja em igreja, sem nunca se estabelecer em lugar nenhum, buscando algo indefinido que nunca alcançam. Algumas acabam realmente vendo coisas. Mas frequentemente o que será que elas veem? Às vezes nós podemos estar aqui entrando no terreno das alucinações, nos desvios da psicologia. E talvez seja isso algo que João realmente queria advertir os seus discípulos: não entrem por esse caminho. Interessante, irmãos, notar aqui adicionalmente que
Na época de João, as religiões de mistério eram muito populares, né? Popular não era o ensino de viver pela fé. Os seguidores dessas religiões de mistério certamente rejeitariam aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:7. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Eles queriam ver. Eles queriam ter experiências místicas. E era por isso que eles jejuavam. Era por isso que eles tinham uma música elaborada para induzir ao transe. Era por isso que todo o ritual dessas religiões era elaborado para conseguir fazer com que as pessoas estivessem num estado tal em que elas acabassem por ver coisas e ouvir coisas. E o resultado, irmãos, histórico disso é que muitos se tornaram vítimas de ensinos heréticos disparatados, se escravizaram a homens e muitos chegaram a perder a razão. Eu me lembro que uma vez o meu amigo Arídio, depois de uma série de visitas a um determinado hospício, não me lembro agora o nome que se dá atualmente, um sanatório, ele disse assim: a maioria das que estão lá são pentecostais e membros de religiões afro, né? Pessoas que vivem buscando essas coisas. A vida cristã, João já havia nos ensinado isso nos capítulos anteriores, ela não se baseia em visões, não se baseia em vozes, mas ela se baseia, está alicerçada em algo mais profundo, em algo mais firme. E nós já aprendemos quais são essas coisas. São os fatos a respeito do Senhor Jesus. Nesses fatos, nós temos alguma coisa concreta que se manifestou na história do homem. Deus se manifestou em carne, diz o apóstolo Paulo, na história, por amor a mim e a você. E nós temos esses registros da sua passagem pelo mundo. Nós temos os registros daquilo que ele fez, daquilo que ele é. E além disso, acrescenta João, Deus habita em nós. E esse é o segundo fundamento da nossa garantia, da nossa certeza. Ninguém jamais viu a Deus. Então, existe de fato um Deus? Como nós podemos saber? E a resposta que João dá é: ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, Ele está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Não busque por visões, não anseie por vozes, não coloque o carro na frente dos bois, um dia você verá, mas não agora. Mas se você ama o seu próximo, você vai ter dentro do seu espírito essa garantia de Deus, o selo de Deus, o próprio fato de você amar o próximo e de que você é capaz de amar o próximo em si mesmo, já é uma prova de que Deus é real, de que Deus está presente e de que Deus é amor. Uma coisa, todos nós sabemos como cristãos. A parte do amor de Deus em nós, nós não conseguimos amar o nosso próximo. O homem, por natureza, não ama. João já escreveu no capítulo anterior, versos 11 e 12. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Lembram de Paulo? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais todos nós anteriormente andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E todos nós éramos odiosos e vivíamos odiando. É assim que nós somos por natureza. Mas, se agora eu me encontro desejando o bem daquela pessoa que me ofendeu, se eu me encontro orando pelo bem daquela pessoa que é muito mais fácil de ser repelida e odiada do que amada,
Se eu me encontro orando por aquela pessoa que me desrespeitou, eu posso ter certeza, irmãos, de que Deus existe, de que Deus está em mim, porque se Ele não estivesse em mim, eu jamais conseguiria fazer estas coisas. Como posso saber que Deus existe, que Ele me ama e que Ele é amor? Eis a resposta. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Não tenho visões, não ouço vozes, não busco nenhuma comprovação mística, mas eu tenho a comprovação dentro de mim. Deus tem que estar em mim, porque do contrário, eu não seria assim. Eu sei disso. Mas João dá aqui um passo mais adiante, ele diz assim: e em nós é perfeito o seu amor. Existem algumas versões que dizem: e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Nós temos aqui, irmãos, João nos expondo um processo que vai chegar a uma determinada finalidade, que vai chegar no final. Aqui é muito importante você lembrar disso também. O processo leva a um final, o caminho tem um ponto final. O salário do pecado tem um ponto final, é a morte. O dom gratuito de Deus tem um ponto final, é a vida eterna em Cristo Jesus. E lembrem-se disso, é sempre bom lembrar, o final é coerente com a natureza do caminho que nós estamos trilhando. Se o caminho é mau, o final não pode ser bom. O salário do pecado nunca pode ser a vida eterna. E o dom gratuito de Deus nunca pode ser a morte. O final é coerente com o caminho. E ele está dizendo isso aqui também. Qual é o objetivo de Deus nesse processo, irmãos? Ao enviar seu Filho ao mundo, a fim de ser a propiciação, como João já nos disse, pelos nossos pecados. Qual é o objetivo que Deus tinha ao enviar seu Filho para fazer tudo aquilo que ele precisava fazer? Era exatamente esse: nos tornar pessoas que seriam capazes de nos amar uns aos outros. E ele disse: é nisso que vocês vão conhecer, que o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. Não pela pregação poderosa, não pelo trabalho poderoso de evangelização, não pelos cultos bem elaborados, não pelo templo bonito, mas pelo fato de que vocês se amam uns aos outros. Como Ele nos amou e nos ama. Ou seja, irmãos, Jesus não morreu no Calvário somente para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Essa é a primeira coisa, importantíssima. Sem isso nós estaríamos perdidos. Mas esse não é o objetivo final, digamos assim. E o objetivo é esse: nos aperfeiçoar em seu amor, nos tornar perfeitos em seu amor, tornar perfeito em nós o seu amor. Tudo isso já foi dito anteriormente. Jesus já havia dito isso no Sermão do Monte: amem os seus inimigos, façam bem àqueles que os odeiam, abençoem aqueles que amaldiçoam vocês, orem por aqueles que maltratam vocês. Qual é o crédito, qual é o mérito que você tem se você ama somente aqueles que te amam? Os pecadores também fazem isso. Deus envia a sua chuva sobre justo e injusto. Ele faz com que o seu sol brilhe sobre os maus e sobre os bons. Sejam, portanto, perfeitos, como seu Pai que está no céu é perfeito. Assim, irmãos, terminando, quando nós amamos o nosso irmão, nós manifestamos e demonstramos o objetivo final de Deus por aquilo que Ele fez por nós, no Senhor Jesus, que é formar um novo homem, formar um povo separado. Ele está formando esse novo homem, esse povo separado de homens e de mulheres que podem chegar de fato a essa altura, a esse nível. Homens e mulheres que amam como Deus ama. Então, recordando, não fique buscando manifestações sobrenaturais. Olhe para esse ensinamento simples desse versículo, simples, mas profundo, que diz, resumindo, poucas palavras, que o verdadeiro sinal do cristão
não é o carisma, mas é o caráter. Não são os dons, mas é o fruto do Espírito Santo sendo formado em você e em mim. E assim, ao participar da ceia, que nós possamos nos examinar e, tendo nos examinado, fazendo como o salmista diz, né? Vê se há em mim caminho mau, mas guia-me, retifica o meu caminho, guia-me pelas veredas da justiça, pelo caminho eterno. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, tendo nos alimentado com a Tua palavra, Senhor Deus, permite agora que sejamos alimentados, Senhor Deus, com Teu corpo, com Teu sangue, Senhor. Que tenhamos comunhão, Senhor, contigo, por intermédio da ceia. Sinais visíveis de uma graça invisível. Senhor, o pão continuará pão, o vinho continuará vinho, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, estaremos tendo dessa forma incompreensível para nós, verdadeira comunhão com o Senhor. Se não nos alimentamos da Tua palavra, Senhor Deus, o que comemos é simplesmente pão da padaria. Mas se nos alimentamos da Tua palavra, o que comemos é a participação, é a comunhão do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor Deus. E assim, Pai, alimenta-nos, Pai, vivifica as nossas almas, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, a nos impulsionar nessa carreira que nos está proposta, Senhor. E que todos nós possamos, olhando firmemente o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, continuar, Senhor Deus, correndo com perseverança, Senhor Deus, a nossa carreira, combatendo o bom combate e guardando a fé, para a glória do nome de Jesus, para a glória do Teu santo e excelso nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.